querido irmão, querida irmã, hoje, dia 17 de junho, segunda-feira, nós nos reunimos mais uma vez para meditar o Evangelho. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 38 ao 42. Mateus 5, 38 a 42. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te der um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vire as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho dessa segunda-feira vem nos ensinar que nós, como cristãos, nós, como povo de Deus, devemos fazer a diferença em meio à sociedade. Não podemos viver de qualquer maneira, não podemos agir de qualquer modo. O Senhor nos ensina na sua palavra, no dia de hoje, que ser cristão é um comprometer-se com o reino, comprometer-se na edificação do reino de Deus. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados a fazer a diferença em meio a uma sociedade muitas vezes egocêntrica, onde cada um pensa em si próprio, cada um pensa, no seu bem-estar. Nós não podemos ser assim. O Evangelho de hoje, ele vem nos ensinar que nós devemos agir como cristãos. O que é cristão? O que é ser cristão? Ser cristão é ser outro Cristo na terra, não é? É caminhar como Jesus caminha, agir como Jesus agiria. Nós somos convidados a viver dessa forma. Nós somos convidados de um modo concreto, não é? A fazer com que a nossa fé apareça também nas obras. Por isso que o Evangelho de hoje, ele vem nos ensinar. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Antigamente, não é? No Antigo Testamento era assim, não é? É assim que funcionava. Né? Você fazia algo para mim, eu ia lá e fazia do mesmo jeito, né? Se você fosse lá e matasse uma ovelha, matasse, não é, uma criação minha, eu ia lá e matava uma criação sua. Se você matasse uma filha minha, ia lá e matava a sua filha também, não é? O povo vivia desta forma. E Jesus, ele nos ensina no Evangelho. Nós não podemos ser assim. Veja só, nós temos que fazer a diferença. Porque se nós amarmos somente, não é, aqueles que nos amam, que vantagem vamos ter? Que vantagem vamos ter? A vantagem do amor consiste em amar aqueles e aquelas, não é, que não nos amam. Por isso que Jesus ensina no Evangelho, veja só, se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Nós, como cristãos, devemos dar sinais, não é? Sinais visíveis da nossa fé. Que Deus nos ajude, meu irmão e minha irmã, diante do Evangelho de hoje, a dar respostas concretas, seguindo a nossa fé, seguindo o nosso amor, seguindo aquilo que tanto nós buscamos, não é? Que é a presença de nosso Senhor. Não basta só buscar a Jesus, mas é necessário que nós, como povo de Deus, nós como filhos e filhas de Deus, nós como herdeiros da graça de Deus, façamos a diferença na vida dos nossos irmãos e irmãs. Que nós possamos dar testemunho. Não basta só ficar dentro de uma igreja, não basta só ficar rezando, não é? Isso é importante. É importante a oração, é importante a adoração, é importante uma vida espiritual, mas sobretudo é importante o testemunho. Que sejamos pessoas que possamos dar testemunho da nossa fé, testemunho deste amor em Cristo Jesus.
e, sobretudo, olhar Cristo nos irmãos, olhar Cristo nas irmãs, olhar Cristo naqueles aonde a sociedade despreza, aonde muitas vezes ninguém dá valor. Ali está Jesus, ali está a pessoa de Jesus. Que nós possamos viver então com o coração sempre voltado ao coração de Jesus e assim fazer a diferença e assim construir o reino de Deus. Que Deus nos ajude, não é? Que Deus nos ajude a sempre mais fazer a diferença e a sempre mais viver como cristão. O que quer dizer cristão? Cristão quer dizer outro Cristo. Então tudo aquilo que eu fizer, não é, deve repercutir, ressoar como um ato de Cristo. Será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Será que ele agiria da forma que eu estou agindo? É assim, isso é ser cristão. Que Deus nos ajude. Desejo a você uma santa semana, uma abençoada semana, uma santa segunda-feira, iluminados pelo Evangelho, iluminados pela Palavra de Deus. Caminhemos ao encontro de Jesus nosso Senhor, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Deus abençoe você e toda a sua família. Um forte abraço.